Fala comigo, meu consagrado! Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia positiva, galera. O lance é o seguinte, na aulinha de hoje eu preparei um outro formato para vocês, eu espero que vocês gostem e eu queria muito um feedback de vocês, beleza? No primeiro momento, iremos trabalhar um exercício maravilhoso de reação de ionização e no segundo momento, iremos aprender a nomenclatura dos ácidos diarrênios. Tudo bem, moçada? Tamo junto, hein? Amiguinhos, módulos 3 e 4, Química 3, apostila 1, a página é 468. O teacher, no número 6, o teacher vai fazer a letra A para vocês e de repente eu vou deixar a letra B e a letra C para resolver no próximo vídeo. Ele pede nesse exercício que a gente desenvolva a reação de ionização parcial e a reação de ionização total. Como que eu vou pensar, moçada? Eu tenho aí H2SO3 em meio aquoso. Isso em água, eu tenho certeza que esse ácido diarrênios, ele vai perder esse H+. Então esse H+, ele sai do ácido e vai para a água. Tudo bem? Uma vez que esse H+ sai do ácido para ir para a água, eu formo aqui o íon hidrônio, que é o H3O+, comigo. Olha esse ácido diarrênios, H2SO3. Essa molécula, quando perde um H+, quando perde um átomo de hidrogênio, ela fica na forma de H2SO3. Agora, concorda comigo que se perdeu uma carga positiva, essa molécula adquire uma carga negativa. Até aí tudo bem? Esse ânion formado, observa esse ânion formado, ele ainda tem hidrogênio na molécula, ou seja, ele é um ácido diarrênios. Então eu vou pegar esse HSO3- mais água, ok? Você observa que esse H+, novamente, ele sai do ácido e vai para a água. Isso aqui forma o íon hidrônio, que é o H3O+, mais o que, moçada? Mais SO3. O SO3, que era menos, quando ele perde mais uma carga positiva, ele passa a ser 2-. Combinado? Você observa esse ânion novamente, você vai concluir a ausência de hidrogênio, ou seja, ele não é um ácido diarrênios. Então, o que eu faço? Agora eu já posso somar essas duas equações. A partir do momento que eu somo essas duas equações, eu vou cancelar Jansky. Observa que produto da primeira reação, reagente da segunda reação. Eu posso cortar. Agora eu somo as duas equações. Eu fico com H2SO3 mais duas moléculas de água, dando o que, moçada? 1 com 2, ou melhor, 1 com 1, 2 H3O+, e SO3, 2-. Observa que esse H2CO3, ele é um diácido. E se esse cara é um diácido, é porque ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Ou seja, ele teria uma reação de ionização parcial, outra reação de ionização parcial, e eu tenho também a reação de ionização global. Eu só vou escrever assim, ó, equação global ou total. Tudo bem, moçada? Bem tranquilo, né?
O teacher vai deixar a opção B e a opção C para vocês fazerem em casa. E no próximo vídeo, na semana que vem, que eu vou fazer só exercícios, eu faço para vocês, ok? Na nomenclatura dos ácidos diarrênios, nós iremos começar com a nomenclatura dos hidrácidos. Sempre quando eu me refiro a um hidrácido, eu tenho certeza que esse jovem ele não tem oxigênio na molécula. Então, o hidrácido seria sem oxigênio. Exemplo de hidrácidos. Eu poderia falar HCl, eu poderia falar HI, entre outros, ok? Já nós iremos trabalhar a nomenclatura dos oxiácidos. Isso aqui seria com oxigênio na molécula. E eu poderia citar alguns exemplos. Eu poderia falar no H2SO4, eu poderia falar no H2CO3, entre outros. Pessoal, a nomenclatura de hidrácido é muito simples. Por quê? Porque eu vou pensar na palavrinha ácido, esse espaço vai ser o nome do elemento químico, com a terminação hídrico. Ou seja, HCl, esse Cl é o cloro, eu vou chamá-lo de ácido, cloro terminando com hídrico, ácido clorídrico. Combinado? O próximo exemplo, eu tenho aqui HF. Esse F é de flúor, pessoal. Então, isso aqui ficaria ácido fluorídrico. Utilizado na marcação de vidros. Esse HCl é o principal constituinte do suco gástrico, é popularmente conhecido como ácido muriático, utilizado na limpeza de metais e pisos. Combinado? HBr, esse BR é de bromo, como que eu falo bromo terminando com hídrico, ácido bromídrico. Próximo exemplo, HI. Pessoas, o teacher mencionou os 6 principais. Nessa parte de hidrácido, se você souber esses 6, seria excelente. Tudo bem? HI, esse I, ele é de iodo, então isso aqui seria o ácido, o nome é feio, hein? Iodídrico. Muito bem. Ok? Preste bastante atenção nesses 2 últimos exemplos. Isso aqui é de enxofre. O enxofre não vai derivar do nome do enxofre. O enxofre, sempre quando eu penso em ácidos que apresenta esse elemento químico enxofre, vai derivar de sulfir alguma coisa. Por exemplo, esse aqui é extremamente famoso, é o ácido sulfúrico. Tudo bem? Então, sulfir alguma coisa terminando com hídrico, isso aqui seria o ácido sulfídrico. E para a gente finalizar esses hidrácidos, pessoal, HCN, você observa a presença de 2 elementos químicos. Aí eu vou pensar assim, ó, isso aqui em meio aquoso, isso aqui seria H+, e CN-. Esse ânion CN- é conhecido como cianeto. Então, o nome desse ácido seria o ácido cianídrico, extremamente tóxico, moçada. Combinado, pessoal? Fala comigo, galera. Quando eu penso nos oxiácidos, requer um certo cuidado. E o teacher está aqui, pessoal, para ajudá-los. Então, me ajuda. Eu coloquei aqui o que eu chamei de padrão. Eu coloquei 6 elementos químicos importantes. Eu coloquei o boro, o carbono, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre e o cloro. Um belo dia, o teacher dando essa aula lá na Grande Brodowski, aí eu falei assim, na ocasião, pessoal, grava esses 6 elementos químicos.
tem que memorizar. Uma menina levanta a mão, ela fala assim: teacher, é muito simples. Banana com Nutella para sorvete colorido. Pronto. Até hoje eu não esqueci, pessoal. Realmente ficou muito fácil. O que vocês vão fazer agora? Evidentemente, quando eu me refiro a um oxiácido, você observa que ele tem oxigênio na molécula. Então tá bom. Você vai pensar assim, ó. Do lado esquerdo, vamos lá, ó. 1, 2, 3. Lado esquerdo, 1, 2, 3. E do lado direito, vamos lá. 3, 3, 3, 4, 4 e a única exceção, 3. Vocês irão observar que sempre o número da esquerda representa a quantidade de hidrogênio e o número da direita a quantidade de oxigênio. Então é mais ou menos assim, ó. Se eu me refiro ao padrão, eu vou pensar que no caso do boro, o padrão seria H3BO3. Padrão do carbono, H2CO3. Padrão do nitrogênio, HNO3. O padrão do fósforo é o H3PO4. O padrão do enxofre é o H2SO4 e o padrão do cloro seria o HClO3. Pessoal, detalhe muito importante. Esses 6 elementos químicos são os elementos que mais aparecem nos principais vestibulares. Aí, se de repente você conseguir lembrar que o bromo e o iodo, eles teriam o mesmo padrão do Cl. Se você lembrar que o bromo e o iodo têm esse mesmo padrão, então ficaria perfeito. Olha como que a gente vai pensar agora, pessoal. Toda vez que eu me refiro ao padrão, que são esses aqui, ó, que o teacher acabou de mencionar, a terminação é ico, ok? Quando perde um oxigênio, ele passa para oso. Teacher, desses exemplos, quem consegue perder um oxigênio? HNO2, por exemplo. Esse ácido aqui existe. Quando eu penso no fósforo, o H3PO3. Quando eu penso no enxofre, o H2SO3. Você observa que só vai oscilar a quantidade de oxigênio. Quando perde mais um oxigênio, ou seja, está perdendo 2 oxigênios em relação ao padrão. Tudo bem? Então a nomenclatura desse ácido seria hipooso. Hipooso. Quem consegue perder 2? O fósforo consegue. H3PO2 e o Cl também consegue. Tudo bem? Então o Cl, ele perdendo 2 seria HClO e ele perde 1 também, viu, gente? O teacher esqueceu de colocar aqui, ó. Combinado? Então, Cl, até o momento, ele consegue perder 1 oxigênio e ele consegue perder 2 oxigênios. Inclusive, o Cl, ele consegue até ganhar um oxigênio, que seria o HClO4. Tudo bem? Essas informações aqui, pessoal, com o tempo, você vai memorizando. Não se preocupe muito com isso agora. E você vai observar que quem possui todas essas opções é apenas o cloro, o bromo e o iodo. Combinado? Então, a nomenclatura de fato vai ficar assim, ó. Você olha para o HNO3, diquinha do teacher. Identifica o nitrogênio na tabela. É o padrão? É o padrão?
Você concorda comigo que é o padrão do nitrogênio, moçada? Sim, se é o padrão, termina com ico. Então, como que eu falo nitrogênio terminando com ico? É o ácido nítrico, ok? H2SO4, identifica o enxofre na tabela. É o padrão? Sim. Como que eu falo sulfi terminando com ico? É o ácido sulfúrico. Sulfúrico. Beleza? Tudo bem? H2CO3, padrão carbono terminando com ico. É o ácido carbônico. É o ácido carbônico. Ok? Agora, HClO2. Observa o Cl. É o padrão? Não é o padrão. O padrão a gente já viu que seria o HClO3. O HClO3 é o cloro terminando com ico. HClO2 seria o que, moçada? Quando perde um oxigênio, passaria para oso. Como que eu falo cloro terminando com oso? Só pode ser o ácido cloroso. Combinado? HClO. Você concorda comigo que, em relação ao padrão, perdeu 2 oxigênios? Então, começa com hipo, termina com oso. É o ácido hipocloroso. Sim ou não? H3PO2. Quem é o padrão, pessoal? O padrão é o H3PO4, ácido fosfórico. Perde um oxigênio, passa para ácido fosforoso. E quando perde 2 em relação ao padrão, é o ácido hipofosforoso. E para finalizar, HClO4. HClO4, eu vou pensar assim, ó. O padrão é o HClO3, ganha um oxigênio, começa com per, termina com ico. Então, seria o ácido perclórico. Combinado, moçada? Na semana que vem, o teacher vai fazer vários exercícios para a gente fixar essa parte. Irei dar uma dica também a respeito de ácidos que perdem uma molécula de água, ou você multiplica o composto por 2 e depois retira uma molécula de água. Eu não vou frisar isso no momento, porque aparece muito pouco nos vestibulares. Mas na semana que vem eu vou dar essa diquinha para vocês e a gente faz bastante exercício para a gente finalizar essa apostila 1. Pode crer, galera? Apesar da distância, pessoal, estamos juntos, hein? Um abraço, um beijo no coração de todos.